Campeonato Paulista. É justamente essa opinião de cara que eu quero sentir aí do Mister, porque agora é oficial, o Roger Silva está com 37 anos, ele está confirmado, é o novo treinador da Internacional, vai comandar a Inter na Série D do Brasileiro e a estreia, olha que curiosidade, a estreia da Inter na Série D do Brasileiro é contra a Caldense, vai ser dia 17 em Poços de Caldas. E no fim de semana, o Atlético do Roger decidiu o título do Troféu do Interior de Minas Gerais contra a Caldense. Foi 0-0 no tempo normal, 5-4 nos pênaltis. Um breve histórico para a gente relembrar como é que foi a passagem do Roger pela Internacional. Ele foi contratado em dezembro de 2020. Muito amigo do técnico Thiago Carpini, o veterano camisa 9, chegou como principal estrela para o Paulistão. E foi bem. 12 jogos, 2 gols, primeiro deles na vitória de 1-0 contra o Novo Horizontino, depois 1-0 contra a Ponte Preta em Campinas. Ajudou a Inter a fugir do rebaixamento e a se classificar para as quartas de final. A Inter acabou jogando na Arena do Corinthians e perdeu por 4-1, foi eliminada. Aí em maio de 2021, o Roger decidiu se aposentar dos gramados e aceitou o convite para ser o gerente de futebol da própria Inter. A primeira missão do Roger, contratar um treinador. Quem ele escolheu? Diego Coelho, ex-lateral do Corinthians, amigo do Roger. Aí veio o empate com o Bangu por 1-1 em Moça Bonita, dia 24 de julho de 2021. A diretoria da Inter se reúne, manda embora o Coelho. O treinador não resistiu à campanha de 8 jogos, com uma vitória, 4 empates e 3 derrotas. Com chances remotas de classificação e pensando em economizar para o Paulistão, o Roger decidiu colocar em prática um dos seus sonhos, ser treinador de futebol. Na Série D não havia aquela necessidade da licença da CBF. E o ex-camisa 9 surpreendeu. Em 6 jogos à frente da Inter, conquistou 4 vitórias e só perdeu 2 jogos. Seu ataque marcou 7 gols, a defesa sofreu 6. Teve 66,5% de aproveitamento, conquistou 12 de 18 pontos possíveis. Chegou à última rodada da primeira fase com chances de avançar para o mata-mata. A Inter tinha que vencer o Madureira no Rio e torcer para ou Portuguesa ou o Bangu tropeçar. A Inter ganhou o jogo 2-1 no Rio, mas a Portuguesa empatou com o Cianorte, se classificou, e o Bangu ganhou do Santo André em Diadema por 2-1 e também se classificou. O Roger Silva, em razão desses números, entendia que merecia continuar como treinador da Internacional para o Paulistão, mas não era o pensamento da diretoria. A Inter queria ter um treinador mais experiente e o Roger ser auxiliar deste treinador, no caso do Vinícius Bergantin. O Roger não aceitou, foi embora. E aí que eu acho que ele ganhou a torcida da Inter. Em nenhum momento, o Roger criticou a Inter por optar em não continuar com o seu trabalho como treinador. Pelo contrário, ele só elogiou a Inter pela oportunidade que lhe foi dada. Aí o Atlético abriu as portas para o Roger. O Roger fez um grande trabalho no Campeonato Mineiro, chegou à semifinal, deixou para trás o América Mineiro, que está disputando a Libertadores fase de grupos. O Atlético foi para a semifinal, pegou o Cruzeiro, perdeu os 2 jogos, mas ganhou uma vaga para a Copa do Brasil e disputou a final do Troféu do Interior em Minas e foi o campeão, com empate 0-0 com a Caldense e a vitória nos pênaltis 5-4, jogo na Arena Unimed, em São João del Rei. Detalhe, o Atlético terminou como a melhor defesa do Campeonato Mineiro e na primeira fase somou 25 pontos em 11 jogos. Tatinha, Roger Silva, torcedor da Inter quer muito ouvi-lo, acertou a diretoria trazer de volta o Roger, é uma boa. Você ficaria com o Roger pro Paulistão? Vai depender do desempenho dele na D. Sua opinião, mister? Deixa eu aproveitar e dar boa noite ao Tiagão, boa noite aos amigos. Edmar, eu acho que em termos de opção para uma Série D, eu acho que o nome do Roger é um bom nome. Já conhece a Internacional, sabe como que é o trabalho, as pessoas que acabaram
contratando o Roger, continuam na diretoria, no caso o Lucas de Andréia, que é o presidente. Então já tem uma certa afinidade entre essas pessoas que comandam a parte diretiva da Internacional. Eu vejo com bons olhos porque o Roger, Edmar, é um treinador que, pela curta passagem que ele teve como treinador na Internacional, fez o básico, ele não inventou. Então eu acho muito positivo, né? Treinador que não fica querendo aparecer mais que o time. E eu acho que acaba colhendo o resultado quando você faz o simples. Tá certo que depois, com o conhecimento que você vai tendo no decorrer do tempo, né, da experiência que vai ter no próprio cargo de treinador, aí você começa a fazer algumas coisas diferentes. Mas eu vejo o Roger com uma visão ainda de quem estava jogando. Então ele está com uma visão bastante atualizada. No ano passado ele estava disputando uma Série A1 do Campeonato Paulista. Então ele está bastante atualizado, né, Edmar? Ele vem praticamente quase de um ano só sem jogar. Então isso eu vejo de forma importante. O outro lado, que é bom para a Internacional, já vem com uma certa experiência também. Porque o treinador e jogador são situações bastante diferentes. A gente pega mais recente aí o caso do Rogério Ceni, que logo que ele terminou, quis assumir o São Paulo e acabou não dando certo porque a inexperiência acaba pesando. Então eu vejo o Roger já com uma bagagem melhor do que ele saiu da Internacional. Então são várias coisas que eu acho que seria importante o nome do Roger para dirigir a Série D do Campeonato Brasileiro. Bom, Edson Cherres pergunta a você também. A gente viu o Ricardo Oliveira defendendo o Atlético no Campeonato Mineiro e o Roger é amigo do Ricardo Oliveira. Seria uma boa para o Campeonato Paulista? A cada ano que passa, o Ricardo Oliveira vai perdendo mais a potência por conta da idade. Isso é natural, né, Dilma? Não tem como, não existe super-homem. Quando você fala de jogador de frente, ele precisa da explosão. Porque hoje com o futebol, principalmente em termos de marcação, ele evoluiu muito. E hoje aquelas coisas, todo mundo sabe, aquela aproximação de duas linhas, para você sair dali é muita qualidade técnica ou muita força física. Então a força física você acaba quase que descartando, qualidade técnica ele tem. E aí você vai colocar na balança para ver até onde vai o rendimento. Numa Série D, eu acho que dá até para se pensar. Porque o nível técnico na Série D não é tão evoluído. Mas ele se sujeitaria a jogar uma D? Eu não acredito. Eu não acredito, mesmo com o Roger de técnico. Vai virar... É como o Hernani Brocador jogar no Lemense. Então, eu calculo, né? O impacto. Precisa ver o que quer o Ricardo Oliveira. Se ele quer dar sequência na carreira ou se ele quer ainda ver o lado financeiro. Se for pelo lado financeiro, para mim tá descartado. Não dá para você investir num jogador que aposta. Edmar, entenda o seguinte... não que eu esteja criticando e seja contra jogador acima dos 34, 35 anos. Não, de forma nenhuma. O jogador traz experiência para o elenco, ele traz muita vivência de muitas coisas, principalmente em momentos adversos, que ele tem experiência para isso. Só que ele não tem mais o rendimento que ele tinha há anos atrás. Então isso, Edmar, não dá para você investir pesado em cima de um jogador que não vai ter o rendimento que você espera. Ele não vai produzir o que está no nome dele. Infelizmente não tem como. O ser humano, os anos passam para todos. E aí o que acontece? Eu sempre gosto de usar um exemplo para que fique mais claro o meu pensamento. Olha o custo que tem o Corinthians, com jogadores acima de 33. Tudo mais de 1 milhão. Eu acho que esse salário está totalmente fora, porque ele não produz mais para ganhar esse valor. Como que você vai pensar no Ricardo Oliveira ganhando aí 10, 15 mil por mês? Isso é pouco. Então, isso fica fora do padrão dele. Hoje é muito mais. Então, isso que eu estou dizendo. Sim. Aí você vai pagar na faixa de 80 a 100, não tem lógica. Ele não vai produzir isso. Jogador nessa faixa etária vai produzir muito mais que ele. Mas o marketing que ele trará para a Inter, caso venha, não se autopaga? Então, aí é o detalhe do torcedor, né, Edmar? Eu tô sendo porta-voz do torcedor. Você arrecada dinheiro, mas o time não chega. O torcedor não quer saber de dinheiro. Ele quer saber de que o time faça um campeonato bom, seja um time competitivo. A parte financeira, o torcedor não se importa tanto, porque
Se você falar que fez um caixa aí de 2 milhões nesse campeonato, positivo, né? Pensando na Série 1, o torcedor vai perguntar, e como é que vai ser o rendimento? Ah, não vai ser bom, não estamos pensando só em marketing, ele não vai querer. Ele vai querer o time dele chegando competitivo. Torcedor, Edmar, é coração, ele quer ver o time dele sempre brigando lá em cima. Então, eu acho que não deve investir tanto em nome se não for ter o rendimento. Eu penso sempre que o time faça um bom campeonato. Um abraço aqui pro Márcio Bigão. Eu também não acredito que ele venha por uma Série D, no caso o Ricardo Oliveira, o Luiz Carlos Vendramini. Boa noite a todos, grande Pi, hein? Será que o próximo Campeonato Paulista vamos ter que torcer para não cair outra vez? César Tetzner,